Olá, amigos do canal Vitrine do Giba. Estamos iniciando mais uma vez o programa Conexão Vitrine aqui no canal. Lembrando, pessoal, para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, comentário, tá bom? Bom, hoje o Conexão Vitrine vai trazer para vocês uma utilidade pública, né? Sobre o lixo eletrônico, tá? De acordo com a Global Waste Monitor da ONU, o Brasil é o maior produtor de lixo da América Latina e o sétimo maior do mundo. Produz 1,5 mil toneladas de lixo eletrônico e apenas 3% é descartado adequadamente. Para isso, eu trouxe aqui, para conversar com a gente, o diretor-presidente da Copermit, Alex Pereira, e o nosso amigo Giba. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Beleza? Boa noite, Cris. Tudo bom? Joia. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Muito bacana estar aqui. A gente quer que agradece. É legal. Eu conheço o Alex aí já de experiências de tentar colocar um ponto, né? Que deu um trabalhão danado, mas um ponto de coleta voluntária, né? Os PEVs, ponto de coleta voluntária. Ponto de entrega voluntária. Entrega voluntária. Deu um trabalhão danado, mas bacana. Quem sabe que o nosso programa hoje te ajuda a divulgar um pouquinho mais, Alex, e que as pessoas entreguem no local correto, né? Não deixem nas calçadas, né? nas vias públicas, o material, o lixo eletrônico, né? Aqui é um canal que a gente discute mais, nesse programa, basicamente, mais questões de tecnologias, mesmo já que a gente está falando de tecnologia, vamos falar de como também essas tecnologias são descartadas, né? Então é importante isso, né? Não é só falar das coisas boas, falar dos das celulares, aplicações, mas também falar do descarte. Então acho que a ideia não é isso, Cris? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, Alexa... Só para dar uma complementada, a tecnologia também está no tratamento da reciclagem do eletrônico também. Então, ou seja, até na reciclagem tem tecnologia. É verdade, é verdade. O Alex, só uma questão, é que você já falou isso, já queria perguntar já o negócio, já me coçou aqui de perguntar o negócio. Mas é legal falar assim, ó, o que é a Copermit, né? Antes da gente entrar para as perguntas, né, Cris? Acho que era legal, porque... a gente está falando, vamos colocar aqui Copermit, mas o que é a Copermit? Né? Então, acho que até o nome, tá? Como surgiu e por que você está presidente, né? Da cooperativa. Então eu vou contar rapidinho a história da Copermit. Nós temos aí 11 anos de mercado, mas eu não vou demorar 11 anos para contar, não. Vai ser bem rapidinho, né? Na verdade, em 2008, né? No início de 2008, né, tomando um cafezinho com um amigo, o meu contador, né, e esse meu amigo tinha, né, um museu, e ele estava meio que reclamando, né, do quanto que o país não valoriza a cultura e tudo mais, né, e você sabe que todo brasileiro, ele sabe tudo, né, então, ou seja, todo brasileiro é técnico, né, de futebol, né, mete pitaco em tudo, e ele me perguntou o que eu achava, por que, na minha opinião, ele não conseguia, né, depois de tantos anos, né, desenvolver tanto museu e estava ali patinando. E eu dei os meus pitacos e as minhas opiniões, e ele fez um desafio. Tá bom, se você acha que é assim simples, monta um museu, né, e vamos ver se dá certo. E aí eu convidei-o, né, ele, o meu contador, falou, tá bom, então vamos começar um projeto, um museu, né. Então, no finalzinho de 2008, surgiu o MIT, que era o Museu da Informática e Tecnologia da Informação. Então, daí já começa a origem do nome da Copermit. Então, a Copermit nasceu de um museu. Em 2009, depois de um ano mais ou menos, esse projeto, que era um museu, que nasceu como museu, ele se transformou num projeto cooperativa. Né, o objetivo era coletar, né, resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, né, fazer a manufatura reversa, né, e neste processo de manufatura reversa, gerar trabalho e renda e capacitação profissional. Porque como o eletrônico ele exige uma certa técnica, né, e não é um resíduo muito simples de lidar com ele, a gente sempre entendeu que ele era uma boa oportunidade de incluir
né, o trabalhador, de capacitá-lo, e a ideia do projeto é que ele, depois de um tempo trabalhando na cooperativa, ele pudesse se qualificar para voltar para o mercado, né? Então, a Coopermit é uma cooperativa, ela é administrada e a gente, né, faz a gestão dela como se fosse uma indústria, ao contrário, ou seja, entra, né, um equipamento inteiro, só que na outra ponta saem as partes e peças, né, ao inverso de uma indústria. Mas todo o processo, tudo que acontece dentro da cooperativa é como se estivesse administrando uma indústria mesmo, que é para o cooperado se ambientar, né, e se familiarizar com esse, né, dia a dia de uma indústria, né, e de uma empresa, né. Nós começamos então como museu, virou cooperativa, né, depois de algum tempo, faz mais ou menos uns 2 anos, a gente aumentou o escopo da cooperativa. Então, hoje a cooperativa não trabalha só com o lixo eletrônico, né? Hoje ela é uma cooperativa de gestão de resíduos. Então, a gente oferece para o mercado a gestão de todos os resíduos que qualquer empresa tenha. Então, nós temos a matriz, que é exclusiva para triar né, e tratar e manusear lixo eletrônico, e temos a nossa filial, que ela é exclusiva, né, para resíduos secos recicláveis. Então, nós temos ali as duas pontas na gestão de resíduos, né? Então, basicamente, essa história rapidinha da Coopermit, e por isso que ela chama Coopermit, né? Cooper, de cooperativa, e o MIT, que era o nome do museu, né? Quando começou. E, mais ou menos no início do ano passado, a gente estava voltando, ou seja, o ciclo estava se fechando, né? O nosso projeto que estava dentro, né, da cooperativa, né, que era o museu que nós temos dentro da cooperativa, estávamos começando a desvincular da cooperativa como uma outra entidade trabalhando em paralelo à cooperativa, né? Aí veio a pandemia, a gente está num momento aí com tudo meio que parado e tentando, né, sobreviver nessa crise toda. Entendi. Legal, né? Saiu de um museu para ir trabalhar nessa parte de reciclar, de tratar esse lixo eletrônico, né? O pessoal pergunta, né? O lixo eletrônico é uma coisa, é um lixo novo, né? De tanta tecnologia, né? Tecnicamente, o termo é resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, né? Eu diria que tem os xiitas tecnólogos aí que vão reclamar quando a gente fala lixo eletrônico, né? Eu, particularmente, não tenho nenhuma reserva quanto ao nome lixo. Até acredito que daqui a algum tempo, essa palavra lixo vai meio que mudar um pouco a conotação que tem, né? Uhum. E até porque eu sou partidário do quanto mais simples a comunicação, melhor. Então, se você fala lixo eletrônico, todo mundo entende que é algum equipamento que não tem uso. Então, é fácil assim. Talvez a pergunta seja, o que é lixo eletrônico? Então eu vou tentar simplificar sem falar termos técnicos, né? Imagine que todo e qualquer equipamento que funcione com eletricidade, não importa se está na tomada, ou se é pilha, ou se é energia solar, não importa, funciona com eletricidade e está em desuso. Ou está em desuso porque quebrou, porque pifou, porque ficou obsoleto, não importa. Ele é lixo eletrônico, né? Ele tem que ser destinado para reciclagem. Sim, é verdade. Muita gente acha que tem que quebrar, né? Que tem que estar sem condições, né? Aí jogam fora, né? Às vezes jogam na rua, jogam em qualquer lixo, nesse lixo normal, né? E é muito perigoso, porque pode contaminar, né? Os componentes químicos, né? Dentro dos eletrônicos podem contaminar o solo, lençol freático, e pode gerar doenças e destruir o meio ambiente, né? Eu vou destacar 2 aspectos muito importantes do porquê que é tão crítico reciclar o lixo eletrônico, né? Todo equipamento elétrico, eletrônico, não importa, ele é fabricado utilizando-se de recursos naturais, ou seja, a gente vai na natureza, a gente devasta a natureza para retirar os minérios, para retirar, né, esse minério que a gente usa, né, na fabricação dos equipamentos. E aí tudo bem, a gente não pode viver, a gente não consegue enxergar o mundo hoje sem tecnologia, sem os equipamentos, né? Tanto é que estamos usando tecnologia para levar informação e conhecimento, né, para quem está nos assistindo. Então, ou seja, ela tem muita utilidade para a nossa humanidade, para a nossa sociedade, e a gente não consegue mais viver sem a tecnologia. Então, tá bom, a gente devastou, pegou, fabricou equipamento, né, eletrônico. Quando eu não reciclo isto, e esse minério, esse metal pesado, né, que ele é muito prejudicial para a saúde do ser humano, então, ou seja, se eu descarto na natureza, eu começo a poluir o solo, as águas, de repente os rios, e esse metal pesado ele tem efeito cumulativo no nosso organismo. Então, ou seja, se hoje você tem contato com miligramas de metal pesado, ele fica no teu organismo e nunca mais sai. Então, ele é um envenenamento muito lento e gradual
com assim, um estrago muito grande. De repente, sei lá, depois de alguns anos você desenvolve um câncer e de repente você fica se perguntando, mas por que aconteceu? E você não percebeu que você veio se envenenando aos poucos ao longo do tempo. Então é muito crítico, é muito importante que a gente entenda o veneno que esse, né, metal pesado, né, causa na natureza, né, para a nossa saúde. E se você não recicla, você tem que, de novo, para fabricar novo equipamento, voltar na natureza e devastar de novo a natureza. Então a reciclagem tem dois aspectos, de evitar uma devastação maior, evitar a poluição e reaproveitar algo que já foi tirado da natureza. Então eu sempre aponto esses dois aspectos que para mim são muito importantes do porquê que reciclar o lixo eletrônico é crítico e essencial. É isso mesmo. Alex, a gente está aqui num canal que discute muita tecnologia e uma questão, canal não, um programa, né? E uma preocupação, sempre que a gente discute, é a questão da proteção de dados, né? Como é que vocês trabalham na questão, por exemplo, eu estou aqui com o meu drivezinho que quebrou, que não funciona mais, e eu preciso jogar fora, e lá tem um monte de informação. E eu mando para vocês, como é que é essa questão? Isso é importante, porque, né, é legal esclarecer, né, essa questão da destruição que vocês provavelmente devem fazer com a segurança dos dados, né? Indenização segura, né, dos dados, né? Olha que interessante o teu comentário, né? Eu vou fazer um paralelo, tá? Nós nos acostumamos, nós aprendemos como consumidores a sempre pesquisar antes o que você precisa comprar. Você pesquisa o fornecedor. Então, será que essa empresa que está vendendo para mim, ela tem reconhecimento, é idônea, vai me dar garantia? Então, ou seja, a gente se educou como consumidor a sempre pesquisar antes de adquirir o produto. E a gente leva várias coisas em consideração, né, nesse sentido. Mas a gente não desenvolveu e a gente sequer se toca de que para descartar você tem que ter o mesmo cuidado. Você precisa pesquisar onde eu vou descartar, com quem. Porque se você não toma este cuidado, você pode estar descartando ou no meio ambiente, ou em algum local que não tem habilitação, ou credencial, ou licença para fazer aquilo, né? Ou na informalidade, ele pega o que tem valor e que não tem, ele vai descartar no meio ambiente, então você indiretamente polui sem saber, porque você confiou, né, naquele local que você descartou, e aquele local não é confiável e não dá destinação adequada, né? E esse aspecto, por exemplo, muita gente formata o computador e pensa que, beleza, estou, né, garantido meus dados. Não. Né, recupera com muita tranquilidade do celular, do computador. Então é importante que onde você vai descartar seja algum local conhecido, reconhecido, e que tenha um processo certificado de destruição dos dados. Então a Copermit tem certificações, por exemplo, que durante o seu processo a gente garante que toda a informação no equipamento é destruída fisicamente. E a gente também emite certificados e laudos, né, que garanta para o cliente essa segurança e certeza de que a informação, o dado foi destruído. E é um detalhe muito importante, né? Seria bacana que a gente fosse desenvolvendo essa cultura também, já que a gente desenvolveu na compra, quando você adquiriu, a gente também começar a desenvolver isso. Onde descartar? Porque a empresa que eu vou descartar, né, é reconhecida, tem as licenças, né, necessárias para fazer, eu confio nesta empresa que as minhas informações, os meus dados não serão, né, de forma indevida utilizados, isso tudo é muito importante. Muito bem. Tem uma outra questão, complementando isso aí, quando você fala, por exemplo, na questão de... Eu trabalhei aqui, mas já que junto com os entulhos, sempre tinha um tubinho de uma televisão antiga, velha, lá jogado lá na rua, né, um tonerzinho, tinta, então, nem se fala, né, tinta de impressora. Isso é um trabalho, isso não é um lixo eletrônico, né? Mas a gente acaba, no senso comum, associando como um lixo eletrônico, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque há uma obrigatoriedade as fábricas, né, a ter uma prática de recolhimento desse material. Eu não sei até que ponto isso funciona, porque é difícil eu ver pontos, por exemplo, eu quero entregar pilhas, é difícil eu ver pontos em que recebe pilhas. Sabe? Eu fico aqui guardando um monte, lá no local em que eu trabalhei, que você conhece até um tempo, eu montei lá um lugarzinho para a gente descartar a pilha, não sei como é que está mais hoje, né? Mas a gente tinha que pegar, recolher e levar num outro lugar, num ecoponto específico que só estava recebendo naquele período. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais disso,
não só de São Paulo, mas no geral, né? Porque essa lei é uma lei brasileira para o Brasil, né? De recolhimento, né, Alex? Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Então, quando um pouco atrás defini, né, de um jeito, né, popular, o que seria o lixo eletrônico, né, que é todo equipamento que funciona com eletricidade, né? Então, equipamento, eu estou falando de milhares, né? Então, vamos dizer assim, eu estou falando da linha branca. A linha branca é tudo aquilo que a gente tem, sei lá, na cozinha, né? A geladeira, o refrigerador, o fogão, né? A máquina de lavar, de secar, né? A gente chama de linha branca, que são os grandes, né? Os equipamentos grandes. Temos a linha marrom, que a gente diz que é a áudio e vídeo, então é a televisão da sala, o aparelho de som, o home theater, né, esses equipamentos. Tem a linha azul, que a gente diz que são os portáteis, né, o secador de cabelo, sanduicheira, liquidificador, né, a chapinha do cabelo. Tem a linha verde, que essa linha verde é a que todo mundo associa com lixo eletrônico, que são os computadores, celulares, né. Então, quando você fala de lixo eletrônico, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o meu computador, o meu notebook, o meu celular. E esquece, né, da câmera filmadora, esquece da câmera fotográfica, esquece da chapinha de cabelo, do secador de cabelo, do liquidificador, do mix, né, do rádio relógio. Então, ou seja, tudo isso a pessoa acaba excluindo, né, do lixo eletrônico, mas é lixo eletrônico. A ferramenta, né, a furadeira que não está mais funcionando, né, isso tudo é lixo eletrônico. Quando a gente fala de lixo eletrônico, de resíduo de equipamento elétrico e eletrônico, a categoria já está definida. É um equipamento elétrico ou eletrônico. O cartucho, ele não é um equipamento elétrico eletrônico. Ele é um acessório usado lá dentro, né? A fita VHS. A pilha também não é. A pilha tem uma outra categoria, né? É uma outra lei, né? De destinação de pilha. Lâmpada também é outra coisa. Então todo mundo põe tudo no mesmo pacote, né? E dizendo que tudo isso é lixo eletrônico. E não é. São regulamentos diferentes, tratamentos diferentes, né? Até por isso que a Copermit, né, no início, que trabalhava só com reciclagem de eletroeletrônico, ao longo desses anos acabou virando uma cooperativa de gestão de resíduos. Por isso. Ou seja, a gente foi acionado tantas vezes nessa confusão, que a gente optou por, peraí, já que o pessoal quer, vamos oferecer o serviço, né? Não vamos mais deixar o cliente preocupado que é ou não é. Vamos oferecer, tá bom, eu faço gestão, tiro tudo que é teu resíduo de lá e eu destino. Internamente, tudo que é lixo eletrônico, eu vou fazer manufatura reversa. Eu tenho processo e licença para fazer isso. Pilha, eu não tenho licença para fazer, eu só tenho licença para armazenar temporariamente e eu vou ter que pagar uma empresa para fazer o tratamento disto. Lâmpada é a mesma coisa, eu não tenho licença para tratar a lâmpada, eu tenho licença para armazenar temporariamente durante um tempo, né, e depois eu tenho que destinar para uma empresa que sim, vai fazer o tratamento e ela cobra por esse serviço. Cartucho é a mesma coisa, então, ou seja, a gente fala de resíduo, a gente está falando de um monte de coisa. Se falar só de lixo eletrônico, é exatamente isso, equipamento elétrico ou eletrônico. E as pessoas confundem mesmo, confundem. E no começo, eu confesso que quando eu comecei a cooperativa, às vezes eu ficava até um pouquinho assim decepcionado. Poxa, a gente fala, tenta ensinar, mas eu já me convenci, né, até mesmo pelo espírito da qualidade, que o que importa é você atender o teu cliente, né, é você atender, né, ele. Agora, a complexidade de tudo isso é como você fazer o consumidor entender que ele não pode descartar qualquer tipo de resíduo em qualquer lugar. Para mim, este é o desafio. A política nacional, embora tenha dividido bem, né, as responsabilidades compartilhadas, né, a indústria de eletroeletrônico tem que fazer tal logística reversa, a indústria importadora de pilha, tal logística reversa, as de lâmpadas, cada uma tem a sua logística reversa. Mas, no fundo, se não tiver a conscientização e educação do consumidor, do cidadão, não vai funcionar, né? E neste ponto, eu acredito que, sem exceção, todos nós pecamos, desde a indústria que não faz o suficiente, desde o poder público que não faz o suficiente, e desde nós, cidadãos, que também não fazemos o suficiente. O brasileiro, por exemplo, ele tem a cultura de reclamar muito, né? Poxa, mas eu não sabia, mas ele também não procura. Um exemplo muito prático, se você ligar na prefeitura e perguntar, poxa, eu tenho lixo eletrônico, eu quero descartar. Como nós temos convênio com a prefeitura, ela vai dizer, temos uma cooperativa em São Paulo que faz reciclagem de eletrônico e vai indicar. Mas, normalmente, quando a gente aborda um cidadão, uma empresa, a gente escuta essa reclamação. Poxa, nem sabia que existia vocês que faz isso, né? Nunca, né, a prefeitura nunca me avisou, não fizeram nenhuma campanha avisando. E aí eu pergunto para o cidadão, mas você chegou a ligar para perguntar? Então, no meu ponto de vista, nós, como sociedade brasileira, a gente está deixando a desejar em todos os papéis, em todos os campos, né? Eu acredito que todo mundo tem que fazer um pouquinho mais.
eu estou, né, otimista. Eu acredito que estamos caminhando para isso, porque, por exemplo, estamos falando disso agora, né? Então, ou seja, alguns anos atrás, sequer eu pensava, eu imaginava que em algum momento eu estaria sentado dando uma entrevista pela internet para falar de lixo eletrônico. Então, ou seja, quando eu comecei era algo para mim distante, eu não tinha essa concepção de que aconteceria. E estou aqui hoje. Estamos falando, né, por meio de tecnologia, sobre lixo eletrônico e levando de alguma forma orientação, né, informação, educação. Então, eu sou otimista, eu vejo o copo meio cheio, né? A gente está caminhando para lá. É isso aí. Muito, muito bom. Inclusive, a Copermit tem educação ambiental, né? Oferece isso daí, essa curso, alguma coisa? Então, como nós somos uma cooperativa, né, é que o Brasil não tem a cultura cooperativista, tá? No Brasil, estima-se que somente 4% da população é cooperativada em algum tipo de cooperativa. Então, ou seja, comparado com países do primeiro mundo, que é 60%, né, 70%, 40%, ou seja, onde a maior parte da população é acostumada com o cooperativismo, né? O Brasil não. A gente não tem essa cultura. Eu costumo brincar muito, né, que o brasileiro ele tem a seguinte cultura, né? Ele nasce, aí a família dele, os amigos dele, a escola, passa o tempo inteiro dizendo para ele, arranja um bom emprego, arranja um bom emprego. E um bom emprego para ele, a gente sabe que é arranjar um trabalho que você não faça nada e ganhe bem. Então, é essa mais ou menos a cultura que se tem no Brasil. O cooperativismo, ele é muito empreendedor coletivo. Eu vou dar um exemplo também prático para quem está nos ouvindo entender como é de uma forma bem lúdica, né? A gente trabalha com lixo eletrônico, com equipamentos, né, elétricos e eletrônicos. Então imagina, um cooperado que tem a mente cooperativista, quando ele vê um equipamento chegando na cooperativa, ele olha aquilo e pensa, puxa, o que eu faço para agregar valor, para que eu consiga melhorar o valor disso na venda? Né? Que tipo de processo, o que eu vou fazer para esse negócio custar mais na venda? Esse é o cooperado cooperativista que tem na cabeça, né, o coletivo. O normal do brasileiro, né, ele olha aquilo e pensa, puxa, eu não tenho em casa, será que está funcionando? Eu acho que vou pedir para eu comprar. Será que se eu falar com o líder aqui do setor, ele deixa eu levar para casa? É o pensamento individualista. Então, essa é a nossa sociedade. A gente não tem ainda a cultura cooperativista de pensar no coletivo. Eu sou suspeito para falar, porque quando eu tomei contato com o cooperativismo, eu me apaixonei. Para mim, é o sistema mais justo que tem, porque você não produz individualmente, você não afere lucro para ninguém. O que você produz ou faz tem que ser para o coletivo. Né? Por exemplo, muita gente pensa que cooperativa é uma organização não governamental ou é uma associação. Não, cooperativa é uma empresa. Né, a lei no Brasil, no mundo diz cooperativa é empresa. Nós pagamos impostos do mesmo jeito. Mas ela diz, você não pode ter lucro. Quando ela diz não pode ter lucro, e você vai entender o que é não pode ter lucro, ele diz que toda sobra, ou seja, não é lucro, é toda sobra, tem que ser revertido para o negócio e para o associado, para o cooperado. Essa é a diferença. Por isso que, para mim, o cooperativismo é muito mais justo, porque funciona como uma empresa, até que nós somos uma empresa, só que todo o resultado econômico você não pode deixar para um, para outro, para A ou para B. Tem que ser para todos, né? Tem que ser socializado. O meu cargo, por exemplo, é eleito. Eu tenho um mandato. Né? Eu tenho que ter plano de gestão, eu fui eleito, eu tenho um prazo para cumprir. Né? Existe um conselho fiscal que fiscaliza as minhas ações, porque se eu fui eleito e eu tenho um plano de gestão, também é eleito um grupo de cooperados, né, eles elegem um grupo de cooperados que vão fiscalizando as ações da diretoria, né, as minhas ações, e eu tenho que prestar contas, ou seja, mensalmente eu preciso prestar contas para o Conselho Fiscal, de tudo que entrou, de dinheiro, tudo que saiu, né, do balancete, do balanço, isso do que eu fiz, né, as ações que eu estou tendo, tudo isso, né, do que estava planejado, do que está executado. Eu costumo dizer que uma cooperativa é como se fosse uma microcidade. Né, o presidente é como se fosse o prefeito, o Tribunal de Contas é o conselho fiscal que acompanha, né, e o cooperado é um cidadão que tem direito de saber das coisas. Então, quando ele procura informação, é obrigação, né, da administração da cooperativa fornecer, né, essa informação para o cooperado. E quando a gente fala de cooperativismo, você tem os princípios cooperativistas, né, e um deles é justamente educação e informação. Então, uma cooperativa que é cooperativa e que cumpre com os preceitos, ela sempre vai ter algum trabalho de educação. Então, se você ver uma cooperativa que não tenha nenhum trabalho de educação, ela não está cumprindo com os princípios cooperativistas. Então, como a gente tem nossa educação ambiental, temos o nosso site, a gente cria oficinas pedagógicas, fazemos, né, trabalhos com escolas, com universidades,
não é porque a gente é diferenciada, porque por ser cooperativa, está inerente ao trabalho da cooperativa fazer educação. Por isso que não é uma coisa assim do outro mundo, é uma coisa que está dentro do cooperativismo. Tá no DNA, né? Exatamente, do conceito exatamente. De cooperação. Muito legal. Foi muito legal você falar isso, Alex, sobre essa pequena aula sobre cooperativismo, né? Porque realmente a gente precisava divulgar mais. Porque eu acho que é um mito, não sei se é mito. Primeiro que nós somos demasiadamente individualista, né? Assim, você falou na questão do empreendedorismo, mesmo agora que está mudando a mentalidade, mas o cara pensa no empreendedorismo dele só, ele somente, né? Ele abriu uma loja, ele abriu uma coisa, ele, né? Não se pensa em sociedade, não se pensa, como você falou. E a gente tem uma dificuldade muito grande, não sei, cultural, que eu não gosto de usar muito essa expressão, né? Mas desse trabalho que é o trabalho em conjunto, né? E saber, sabe, que o cooperado ele vai ter um momento de saber de todo o processo da cooperativa, né? De quanto entrou, quanto saiu, quanto é gasto, quer dizer, ele tem que saber isso, até para saber se ele está sendo justamente recebendo, né? Está recebendo justamente o que é importante, né? Eu acho que esse é um grande problema nosso, né, do Brasil. Acho que é legal a gente falar isso. Eu assisti esse final de semana um Globo Rural, se eu não me engano, alguma coisa assim, em que falava de uma colônia de japoneses mesmo, aí tem que falar que é japoneses mesmo, que eles vieram, né, e que foram para a Amazônia e criaram lá uma cooperativa numa cidade, a cidade é a cooperativa, posso dizer assim, e funciona, que é uma maravilha, e todo mundo praticamente é cooperado, quer dizer, a economia da cidade é a cooperativa, né? Não existe outra coisa. Então, acho que isso é muito importante você falar, porque a gente tem uma visão, isso mesmo, de que cooperativa é uma ONG, né? Misturar cooperativa com ONG não é. Eu acho que é legal fazer isso, a gente trabalhar mais, divulgar mais os conceitos de cooperativa, de cooperativismo, né? E isso que você falou de a sobra daquilo que depois que já foi repassado, as parcelas, o que sobrou, que seria o lucro para o capitalista, vamos dizer assim, né? Para o capital, tem que ser reinvestido na própria cooperativa, né? Ou em, sei lá, se decide depois em que é investido, né? Mas tem que ser investido, não pode no final do balanço dar lucro, é isso, né? O organograma de toda a cooperativa, né? O que está no topo, a gente chama de Assembleia Geral. Então, ou seja, depois da Assembleia Geral vem a diretoria, né? Vem o presidente. Então, ou seja, o que se decide numa Assembleia Geral, a Assembleia Geral nada mais é do que uma reunião com todo mundo, né? O que se decide na Assembleia Geral é lei. Né, engloba todo mundo cumpre, né? Eu brinco muito porque a gente faz alguns cursos de cooperativismo, né? E eu brinco dizendo assim, olha, se a sociedade na Assembleia decidir pintar de rosa o prédio, vai pintar de rosa o prédio, né? E por mais que uma minoria não goste, não queira, mas se a maioria votou e quis, vai pintar de rosa, né? Ou eu brinco também, se a sociedade decidir que para entrar na cooperativa tem que dar 3 pulinhos com a perna direita, e passou, e a votação, né, por maioria, né, passou, vai dar 3 pulinhos com a perna direita para entrar na cooperativa, até porque o voto da maioria é o que conta, né? Então eu costumo brincar nesse sentido, que em cooperativa, né, os principais assuntos são decididos em Assembleia Geral, e uma vez decidido e votado, vira lei, vira regimental estatutário, então cumpre-se, né? Exatamente assim. Isto me agrada, porque você faz aquilo que a maioria está desejando, né, e não o que uma minoria quer, né? Isso me agrada muito, por isso que eu sou suspeito para falar de cooperativa, porque eu me apaixonei pelo cooperativismo, porque eu acredito que é um sistema mais justo que tem. Bacana. Tá mudo, Giba. Ó, me diz uma coisa, Alex. Antes, você falou que agora vocês também estão trabalhando com secos, né? Que seria os recicláveis secos. PET, a garrafa de refrigerante, né, as latinhas, as embalagens, né, papel, papelão, exatamente. E como que é esse processo? Esse processo vocês estão indo recolher? Vocês têm... Como é que é? Vocês recebem esse material?
Bom, porque a gente tem, obviamente, a gente tem o sistema da prefeitura que recolhe, né, e tem os sistemas dos carroceiros que passam, etc. Como é que é o sistema de vocês para recebimento desse material? Bom, como a Copermit, ela faz parte do sistema de coleta seletiva da cidade de São Paulo, então, ou seja, nós temos a parceria, nós temos o convênio com a Prefeitura de São Paulo, eu tenho aí duas situações. O lixo eletrônico, não, eu que tenho que captar, eu que busco. Eu tenho que apresentar a empresa, eu tenho que dizer que eu existo, eu tenho que levantar a mãozinha para dizer, gente, eu tenho reciclo eletrônico, manda para mim. No eletrônico funciona assim. Na filial, que é Secos, é diferente, porque já existe uma coleta seletiva na cidade de São Paulo. Então, o caminhão da concessionária que pega isto, né, leva para a nossa cooperativa. Então, eu recebo diariamente caminhões da prefeitura entregando esses recicláveis secos para mim e também posso coletar, por exemplo, de condomínios, né, ou de empresas que, se quiser nos contratar, pode nos contratar e a gente retira. Então, no seco, eu tenho as duas situações. Eu recebo diariamente caminhão e posso coletar também. Né, retiro direto da empresa, do local, e recebo direto. A gente não estamos assim, a gente não recebe do carroceiro, a gente não passa na rua pegando. Então, como a gente faz parte do sistema de coleta seletiva, funciona assim: seco, recebo o caminhão, ou eu posso buscar direto na empresa, no condomínio. O eletrônico é diferente, eu tenho que captar, eu tenho que dizer, né, eu tenho que brigar pelo eletrônico, digamos assim. No caso, Alex, eu tenho aqui um microfone velho que eu quero me desfazer, e eu não tenho condições de sair daqui. Como é que eu faço? Eu posso ligar para vocês vêm retirar, eu tenho que pagar? Exatamente, a coleta, a retirada é um serviço, exatamente. Então, quem entra em contato conosco, a gente sempre orienta, né, quantidade, que é muito importante. As pessoas esquecem desse aspecto, porque eu vou andar com caminhão, eu vou poluir o meio ambiente, eu vou esfumaçar, né? Então a gente tem uma pegada de, olha, a gente retira até X quilos de eletrônico para poder compensar essa poluição que o caminhão vai fazer. Então, às vezes, a pessoa não tem uma quantidade, né, suficiente, a gente orienta aí num ponto de entrega voluntária próxima, olha, tem um ponto aí mais perto de você, você pode levar essa quantidade. Ou a gente, porque está ficando cada vez mais comum o cidadão engajado, né? Olha, por que não você fazer uma campanha aí no teu quarteirão ou no teu condomínio, você junta uma quantidade que aí sim a gente consegue buscar essa quantidade que aí vale a pena buscar. E está ficando cada vez mais comum as pessoas se engajarem nesse sentido, tá? Ah, poxa, não sabia, se eu juntar então um X quilos, vocês vêm buscar? Ó, a gente busca. E as pessoas se engajam, fazem campanha e juntam a quantidade e dizem, olha, tenho agora a quantidade, vocês vêm buscar? Eu diria para vocês que há uns 7, 8 anos atrás, isso era um pouco raro, não era comum. E agora eu estou percebendo que está ficando um pouco mais comum. Não é mais surpresa alguém se engajar. Por isso que eu sou bastante otimista, né? Porque eu estou vivenciando, acredito eu, uma certa mudança na sociedade. O Alex, mesmo porque esse engajamento, né, as pessoas não gostam de ficar com equipamento, né, que está quebrado em casa ou que não usa mais, que está em desuso, né? E aí eles acabam, eu acho que esse engajamento no bairro, no seu condomínio, eu acho que é muito interessante. Eu acho que isso daí, você falou que um tempo atrás você não tinha, eu acho que isso aí tende a crescer mais. Eu acho que as pessoas vão... Porque as coisas estragam, tem aquelas obsolescências programadas, tal, e aí a pessoa fica, putz, encosta lá num quintal, né, e deixa lá num canto, e aí essa divulgação, né, que tem que fazer, e aí o pessoal se engajando consegue chamar, né, vocês para levar, e aí você acaba limpando, vai, sei lá, 10 casas, 20 apartamentos, não sei, depende do condomínio da pessoa. É muito interessante isso daí. Nesse ponto, eu vou fazer uma observação que, assim, ainda é realidade, onde a maioria esmagadora não se atenta ao eletrônico para descartar, ainda está na gaveta, está no armário. Sim. Isso ainda... ninguém sabe direito quanto, mas é uma estimativa de que há um parque muito grande de equipamento represado, né, nas gavetas, nos armários, nos guarda-roupas, assim, que a pessoa esquece que tem. Isso é uma realidade, né? O que eu fico, né, de certa forma, otimista é que cada vez mais é menos incomum, ou seja, está ficando cada vez mais comum você perceber o engajamento, coisa que anos atrás você sequer tinha,
né? Eu escutava muito, algum tempo atrás, assim, um cidadão dizer assim, poxa, mas já estou doando para você, né? Existe aquele mito, né? Já estou doando para você, né? E você dizia, olha, você não está doando, você está descartando um resíduo que precisa ser destinado adequadamente. É verdade. Antes era muito comum, agora diminuiu. Ainda tem aquele que tem isso na cabeça, pô, já estou doando para vocês, e você, poxa, mas não é doação de equipamento, é descarte de um resíduo que precisa ser destinado. E aí a receptividade está maior. Por isso que eu fico otimista, né? Porque eu me sinto como se estivesse testemunhando uma certa mudança de cultura. Ela está bem lenta, está devagarzinho, né? Eu acho que a gente está muito atrasado, estamos. Mas eu fico otimista porque eu tô, no meu ponto de vista, a gente está devagarzinho chegando lá. Entendi. Uma coisa que eu queria que você exemplificasse, que você falou no começo do programa, que a tecnologia te ajuda a descartar esses resíduos e tal. Dá um exemplo para a gente, assim, do que você usa, um equipamento ou um software, não sei. O que você usa da tecnologia que te ajuda bastante? Bom, por exemplo, na cooperativa, nós usamos um ERP. Este ERP, por exemplo, tem um controle customizado, nós ou configuramos, né, exatamente para o nosso processo, porque a gente é uma indústria ao contrário, né, em chegar alguma coisa inteira explode. Então, tudo que eu recebo, o meu sistema, né, o que eu estou usando, o meu ERP, ele controla de onde veio, controla o peso, controla a unidade, quem que é o fabricante, né, o tipo do resíduo, se é linha branca, amarela ou não. Então, ou seja, eu consigo tirar N relatórios onde eu consigo dizer que em X tempo na cooperativa, eu triei X equipamentos de tal fabricante. Eu consigo dizer que eu triei X equipamentos, sei lá, da linha branca. Eu consigo dizer que X% do que entrou é computador, ou é notebook, ou é celular. Então, essa inteligência eu tenho porque eu uso tecnologia. Eu tenho uma ferramenta que faz isso para mim, né? E eu consigo rastrear ao longo de X tempo quanto uma pessoa descartou conosco. Eu consigo rastrear quanto que, sei lá, uma empresa descartou conosco, né? Eu consigo cruzar, né, quantos reais por quilo a gente faturou depois de produzir tal equipamento. Então, isso tudo eu só consigo, essa inteligência, por causa da tecnologia. É um exemplo do quanto que a tecnologia também está na reciclagem. Sim. Significa, se eu quiser saber uma marca X, se ela está em declínio ou não, eu posso conversar, ir lá pegar esses dados, eu terei material suficiente para, pelo menos, se aproximar um pouco, me dar pistas sobre isso. Quer ver que interessante? Tem um exercício que eu faço isso, tá? Eu pego tudo que eu triei no ano inteiro e vejo quem que é o campeão, a marca campeã de descarte, né? E aí eu vou e comparo se essa marca campeã de descarte, por exemplo, é a líder de mercado ou não. E aí eu, pessoalmente, faço uma análise. Espera aí, se ela é líder de mercado, descartou bastante, ok, tem sentido. Você vende mais, tem mais descarte. Mas se você tem uma marca que tem muito descarte e ela não é líder e vende pouco, eu associo, poxa, é uma marca que eu não quero comprar, porque parece que não é boa. Eu internamente faço esse tipo de análise, né? É interessante. Tá no mundo, Giba. Ô, Alex, nesse tempo todo que você está com a cooperativa, desde que vocês resolveram abrir a cooperativa, né? Do museu que nós vamos falar daqui a pouco, você vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas você tem ideia de toneladas que você já que você está bem organizado, aí você tem ideia de toneladas que você já recebeu de resíduo de lixo eletrônico? Ao longo desses 11 anos, foram mais de 10 mil. Mais de 10 mil toneladas. Mais de 10 mil. Isso é pouco. Isso é pouco, tá? E qual é o item maior da sua... Primeiro, mais descartado? Tecnologia. Informática. Informática é o que mais se descarta. Computador, notebook, desktop, impressora... Quando eu digo informática, eu digo toda a informática, né? O teclado, mouse, câmeras, ou seja, todo o pacote de informática, né, é o campeão ali, é o que a gente mais recebe. Entendi. É interessante. Você falou, você falou que já mudou um pouco, né? Eu pude fazer uma visita ao seu museu aí na rua, vou colocar aqui o endereço para quem... Né? Rua João Rude 366, fica ali no Limão, como que é ali? Casa Verde? Casa Verde, pertinho da ponte da Casa Verde. Isso.
eu pude visitar e fiquei admirado com o museu mesmo. Eu não sabia dessa história que você, na hora, né, não sabia, não tinha essa informação prioritária, que o museu tinha sido, ou vocês falaram, eu esqueci, né, na hora, que o museu precedia a cooperativa, né? E eu fiquei muito encantado com o que eu vi lá, e quando eu saí, até ganhei aqui um chaveirinho depois de um chipzinho, né, tal. Achei muito bacana. E agora você falou desse museu, e eu entrei aqui no site de vocês, tem umas coisas fantásticas, né, Alex? Não sei se a gente pode falar um pouquinho, eu vou até colocar aqui, o Cris. Deixa eu ver se eu acho aqui o museu, porque está lá em cima, está aqui, está individualizado. Depois a gente pode falar um pouquinho, se você quiser, de alguma coisa daqui. Mas eu não sei, eu entrei, eu vi um negócio da Hering, acho que é um instrumento musical, que eu achei fantástico. Deixa eu ver se vai me abrir aqui e mostrar para o pessoal aí. Vamos ver se eu consigo explorar, porque às vezes não entra aqui no meu... Se você descer, você vai ver lá embaixo. Agora sim, né? Pode descer. Aí. Opa, tá aqui... Eu acho que era esse teclado elétrico Hering aqui que eu achei interessante. Vamos... Aqui. Olha só, né? E o muito legal é que é esse histórico que vocês fizeram, né, de cada material que você tem aqui ao lado. Então, quem quiser, entra aí na copermit.com.br, né, que vocês estão ainda... Está em montagem ainda, né, Alex? Pode falar um pouquinho desse então, museu. A história do museu, quando a gente começou o museu em 2008, que a gente fundou o MIT, né, Museu da Informática e Tecnologia da Informação, né, depois de um ano, né, a história, em um pouco de detalhe, era assim, depois de um ano tomando um cafezinho, se reunindo sempre, a coisa não andava muito, né? E eu sugeri que a gente fizesse, então, um projeto mais abrangente, né, que fundássemos uma cooperativa. A cooperativa, inclusive, foi até uma sugestão do meu contador na época, né? Muita gente foi muito importante para a Coopermit, né? Eu não tenho a ilusão de achar que eu fiz alguma coisa sozinho. Tenho o privilégio e a honra de ser a matrícula número 1 da cooperativa, mas acredito que foi, né, obra da benevolência dos fundadores, né, que me permitiram ser lá a matrícula 1. Dos fundadores, né, da cooperativa, ficou somente eu agora no quadro. Mas muita gente foi muito importante na história da cooperativa. E quando a gente migrou do museu para a cooperativa, porque a ideia tínhamos dificuldade de ter acervo. Tínhamos uma dificuldade no projeto. Através da cooperativa, a ideia era, se nós começarmos a captar no mercado equipamentos, a probabilidade de termos um acervo seria maior. Que foi o que aconteceu. Hoje, a Coopermit, a gente tem um acervo de mais de 2.000 peças. Então, por isso que eu digo que o ciclo se fechou, né? Então, agora nós temos todo um acervo, né, de mais de 2.000 peças, de N áreas, né, de câmeras fotográficas, de videogames, de televisores, de filmadoras, de computadores. Nós temos, assim, raridades da época de reserva de mercado no Brasil, aquele período que era proibido, né, você usar a tecnologia de fora ou importar, você era obrigado por lei a usar da indústria nacional. Então, temos vários equipamentos desse período no Brasil. Então, a gente tem um museu que ele mais ou menos vai contando a história, né, do Brasil ao longo dos anos. A gente tem um túnel do tempo, digamos assim. E como temos um acervo grande, a gente percebeu que já estava na hora agora de desvincular, ou seja, em vez de ser uma cooperativa com museu dentro dela, a gente tinha o projeto de tirar o museu de dentro da cooperativa, como se fosse uma outra entidade, um museu, voltar a ser um museu focado com isso. E o nosso projeto, nós queremos, né, desejamos um espaço só para um museu, para a gente montar por décadas, né, a exposição, para que as pessoas possam visitar a exposição, né, e perceber como a sociedade foi se alterando. Por exemplo, eu sou jovem, né, eu costumo dizer assim, eu sou jovem há um pouco mais tempo, né, o jovem há mais tempo, digamos assim, e eu tenho curso de datilografia, e tem muitos jovens hoje, se você falar o que é datilografia, ele não sabe o que é. E o meu, por exemplo, um concurso na escola, ou seja, eu ganhei um concurso na escola, e nesse concurso eu ganhei um curso de datilografia, e era currículo você ter datilografia, então se você fosse procurar trabalho, por exemplo, era um diferencial você ter datilografia, né. Hoje, quando eu digito no computador, que às vezes alguns, né, poxa, você nem olha para o teclado, eu digo, lógico, eu tenho datilografia. Detalhezinhos que, assim, quem pôde vivenciar a história, que sabe, né, e a tecnologia, né, é tão
é tão interessante que, assim, o mundo mudou muito rápido em pouco tempo. Enquanto os meus filhos não têm noção do que é um telefone discado, ou que é uma máquina de datilografar, eu vivenciei isso, né? Eu vivi isso tudo, e hoje, né, ainda estou aqui, né, vivendo, e num mundo cheio de tecnologia. Tá tudo muito rápido, né? Tá tudo muito rápido. E o museu, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, por isto, porque quando você entende, você visualiza como as coisas foram se mudando, como a sociedade foi se adequando, você se entende melhor. Eu tenho essa crença de que quando você consegue perceber como a história se desenvolveu, como as coisas aconteceram, você se entende melhor e entende melhor o que está acontecendo hoje. E provavelmente, penso eu, né, o fato de a gente ter tantos problemas assim, a gente esquece de olhar um pouco, né, para o passado para ver o que aconteceu, para não cometer os mesmos erros. Então a gente, né, não estou dizendo que a gente tem que olhar para o passado para viver no passado, eu digo, a gente olha para o passado para ver o que aconteceu de errado para a gente não repetir. E para mim o museu permite isso. Né? O museu permite, por exemplo, poxa vida, quer dizer que nesta época você não tinha um computador, não tinha celular, e se você quisesse falar com alguém, era carta escrita, mandando no correio e demorando 2, 3 dias para chegar para outra pessoa, para ela escrever outra carta para demorar 2, 3, 4 dias para você. Hoje é muito instantâneo, e assim, as pessoas andam meio sem paciência, alguém manda um WhatsApp para você, e se você não responder na hora, já fica brava com você. E eu me lembro disso, né? Eu me lembro, poxa, eu namorava à distância, por exemplo, mandava carta para a namorada, que demorava dias para chegar a carta para ela, e ela escrevia para mim, demorava dias para chegar. E a gente só ia se ver quando eu podia viajar para lá. E hoje não, você consegue namorar à distância se olhando todos os dias pelo celular, fazendo uma live, fazendo videoconferência. Mudou tudo, assim, mudou demais a sociedade. E o museu permite isso, que você perceba isto, né? Que você visualize essa mudança rápida. Né? Sim. Vocês pretendem ter um espaço físico desse museu? Exatamente. O nosso projeto era assim, exatamente. A gente, né, no começo do ano passado, estávamos assim, finalizando o projeto, íamos tentar fazer uma captação, aí veio a pandemia. Então, hoje, como nós estamos hoje de verdade? Tentando retomar, tentando voltar para o mercado, né, tentando se situar novamente, né? E aí depois a gente tem que retomar de novo esse projeto que seria o ciclo, né, completar o ciclo, né, surgiu como museu, virou uma cooperativa e agora voltaria, né, agora, né, com o acervo e tudo mais, um museu, né, aberto para visitação pública. Hoje a gente trabalha muito com museu, com exposições itinerantes, né, o nosso espaço não é tão grande assim, a gente tem até uma coisa montada ali, mas o nosso desejo é um espaço maior, com praça de alimentação, é um sonho que a gente tem para concretizar isso aí. De juntar vontades, juntar empreendedores também para concretizar isso, né? Acho que mas vamos conseguir, a gente vai conseguir sim, porque a Copermit, né, surgiu de um bate-papo num cafezinho, que surgiu um museu, que surgiu uma cooperativa, numa época onde ninguém falava de lixo eletrônico, ainda não existia nem política nacional, era projeto de lei, né? Então, a Copermit, ela tem essa característica de estar sempre na vanguarda, ou sempre fazendo uma coisa inédita, né? Então, a gente se orgulha muito em geral, a gente ser o primeiro a fazer alguma coisa. Muito bom. Interessante, muito legal. E é legal que você vai revivendo a história, que nem você falou, e vai vendo quanto evoluiu as coisas, olhando para o lixo, né? Que o pessoal denomina, é lixo e tal. Olhando para essas coisas, né? Que você trabalha, é muito legal. Eu vou contar um fato curioso né, que a gente faz assim, exposições no museu, né? Então a gente leva, por exemplo, os videogames antigos, o telejogo, né? O Atari, né? Sim. E normalmente os pais veem aquilo e eles ficam vidrados. Puxa vida, né? Na minha infância eu lembro. E o filho, o pequenininho, olha aquilo, olha o gráfico, mas que porcaria, que coisa ruim, né? E não se interessa, aí o pai o pai começa a jogar. E aí o filho, tá bom, deixa eu ver. Só que quando o filho começa a jogar, ele não quer largar. É impressionante como mesmo os videogames antigos, acredito que a jogabilidade, eu não sei, prende. Né, de algum jeito te segura ali. E eu fico assim, poxa vida, o moleque primeiro nem queria, né? Aquele jovenzinho nem queria, desdenhou. Quando teve a experiência de jogar, ele não quer mais parar. Aí começa o pai com o filho. Filho, vambora. Filho, deixa, tem mais gente que quer jogar. Não, peraí, pai, peraí. Assim, é um fato curioso, mas é bacana você perceber isto, entendeu? Que o que nos encantava quando éramos criança, ainda continua encantando as crianças de hoje.
Muito bacana mesmo. Ô, Cris, eu só queria dizer que, para quem está assistindo, que depois vai deixar aí embaixo na descrição do vídeo todos esses endereços aí, viu, Alex? Vou colocar todos os contatos, endereço do site, tudo. Eu vou depois voltar a colocar na descrição do vídeo. Então, podem ficar sossegados, tá? Beleza, Vocês é isso aí. encontrarão aí embaixo na descrição. É isso Certo? aí. Ô, Alex, você estava falando lá, o pessoal tem se juntado para juntando material, mas aqueles PEVs, né, que vocês falam, pontos, como que é? Pontos de entrega voluntária. Pontos de entrega voluntária. Tem sido geralmente em lugares públicos, né? Mas vocês também colocam isso em lugares não públicos? Se pedir, se tiver um... Pode falar um pouquinho sobre isso, que é legal, porque de repente tem um condomínio, né, que queira fazer isso, eu não sei. Nós temos o que a gente chama de 2 tipos de PEVs, né? 2 tipos de pontos de entrega voluntária. Nós temos aqueles que são fixos, que a gente procura locais públicos, né? Que é para ficar sempre ali e criar a cultura da comunidade de descartar. E existe o que a gente chama de pontos, né, itinerantes. Então, por exemplo, tem alguns condomínios, né, que a gente, por exemplo, faz uma campanha. Vamos fazer uma campanha, deixa lá um coletor, faz um PEV e vai ficar um tempo ali, que é para todo mundo daquele entorno descartar. Depois a gente tira e vai ficar um tempo sem. Depois de um X tempo a gente volta a uma nova campanha, porque o eletrônico ele tem essa característica, né, de que se você descartar hoje, amanhã você não vai descartar, você vai levar um tempo a descartar de novo. Então, pontos públicos a gente entende que tem uma regularidade maior porque abrange muita gente, né? O local público tem muita gente visitando, então você consegue pegar muita gente. Quando você vai para um local mais, né, pontual, como um condomínio, por exemplo, se você deixar sempre o coletor ali, não tem muita utilidade, porque ele vai ter um pico de coleta e depois vai acabar. Então a gente já aprendeu que é muito mais eficaz. Faz uma campanha, é pontual, coletou, tira, depois de um X tempo você volta a fazer uma nova campanha. Tá certo. Fica a dica aí, né, Cris? Fica a dica para o pessoal, né? Para o pessoal que quiser. Hoje o programa, eu estou muito contente hoje com o programa, porque a gente fala de tecnologia, falamos de vários assuntos aqui. Eu acho que esse programa não desdenhando dos outros de maneira nenhuma, mas é super importante para a gente fazer direitinho, desde comprar, utilizar a tecnologia e descartar ela de maneira importante para não voltar contra a gente, né? Que é a questão de contaminar o meio ambiente e ele ser acumulativo, que nem o Alex falou. Então, é muito legal essa questão do lixo, né, e dos resíduos aí, né? E uma outra questão que é legal afirmar, né, o Alex, porque a gente sabe o quanto é difícil, eu acredito, o quanto é difícil você ter uma missão voltada para questões sustentáveis, né? A sustentabilidade. Como é difícil isso, né? E você está aí, a gente está numa situação ruim, então aí você ainda está otimista, né? Você está já pensando lá na frente, eu estou otimista, eu acho que vai melhorar. Está ruim, mas vai melhorar. Você está fazendo uma leitura correta, mas vai melhorar. Acho que isso é legal, né? Quer dizer, assim, é difícil manter essa missão, né? Que vocês, de certa forma, têm. Você falou aí no começo que com a pandemia, né, obviamente teve problemas, porque obviamente cai a produção, muitos lugares estavam fechados, as pessoas também não consumiram tanto eletrônicos, né, consumiram mais as coisas básicas, né, então é um período que houve uma queda mesmo, mas obviamente, uma coisa muito interessante, que é a questão que ainda falta no Brasil, que apesar que vocês fazem, mas que ainda falta, é da questão da educação mesmo, né, cotidiana, né, educação diária de como descartar corretamente, né? A partir do momento que a gente aprende a descartar corretamente, acho que a gente facilita o trabalho de vocês, né? É a conscientização, né? Esse que é o grande ponto. É o grande ponto. Eu vou mencionar um pouco do resíduo seco, né? Não tem nada a ver com eletrônico, mas é só para pontuar o quanto que essa falta de educação, né, essa falta de entendimento de como funcionam as coisas atrapalha muito. A gente trabalha com resíduos recicláveis secos, que significa que é o seguinte, é toda aquela embalagem que você vai jogar fora e que está seca, que está limpa. Mas as pessoas, assim, elas não percebem isto e acreditam que aquela embalagem com resto de comida é reciclável. E colocam isto no reciclável.
né? Por exemplo, resto de leite, resto de refrigerante naquela embalagem, né? E manda isso. Só que na cooperativa são seres humanos pegando aquilo na mão. Então, se as pessoas entenderem que a triagem deste resíduo acontece manualmente com uma pessoa, com um ser humano colocando a mão naquilo, elas provavelmente teriam mais respeito e talvez se engajassem mais, né, em descartar o resíduo seco, sabendo que na outra ponta é uma pessoa que vai colocar aquilo na mão. Não é segredo, a gente, né, por esta falta de educação, por exemplo, né, nas centrais de triagens da cidade de São Paulo, não é incomum, e acontece com uma certa frequência, lixo, né, orgânico no meio da reciclagem, bicho morto no meio da reciclagem. Então, assim, são alguns absurdos que acontecem e que por falta de educação do cidadão, né, de não fazer a parte dele, que é descartar o resíduo de forma que ele possa ser reciclado. Eu fiz um parênteses seco só para ilustrar o quanto que a falta de engajamento, né, atrapalha. Do eletrônico acontece uma outra coisa. Existe uma cultura, um mito, né, existe um mito de que o eletrônico tem ouro. Né, então, poxa vida, tem ouro no eletrônico, né, então não vou descartar, eu vou segurar porque eu vou vender isto. Né. Você precisa, né, basicamente aí do melhor tipo de placa lógica, que a gente chama da A, né, o top. Você precisa de pelo menos aí umas 7 toneladas aí para você conseguir uma barra de 13 quilos de ouro. Então, ou seja, você precisa de uma quantidade enorme, muito grande. É óbvio que uma barra de 13 quilos de ouro vale muito dinheiro, mas o processo de refino industrial para fazer isto é enorme, é gigantesco. Você tem poucas plantas no mundo que fazem o refino do lixo eletrônico para tirar os metais nobres e raros. Então é mito, né? Você vai para a periferia de São Paulo, você vê aí muito, né, muita esquininha aí, muito sucateiro que joga o ácido para tirar só, né, aquele metal, né, nobre que tem por cima, por lixiviação, pega aquilo restante, aquele ácido, joga no meio ambiente, joga na calçada, vai poluindo, né? Então, assim, a gente está vendo muito crime ambiental por esta falta de consciência ambiental, né? Eu gostaria, assim, né, eu sei que, né, o tema é lixo eletrônico, mas algumas pessoas, por exemplo, acreditam em reencarnação. Eu não vou nem dizer se acreditam ou não é isso. Se isso fosse verdade, e todo mundo soubesse que voltaria neste mundo, talvez a pessoa não detonaria esse mundo, porque ela ia ter que voltar para cá. Né? Porque quando eu vejo algumas coisas acontecendo, a sensação que eu tenho é a seguinte: poxa, a pessoa vive como se tivesse uma única vida aqui só. De repente pode ser verdade, de repente pode ser que ela só tenha uma única vida. Mas e os outros? Não, né? E a geração futura? E os filhos, os netos. Os netos, exatamente. O que ele está deixando? Quer dizer, ele não consegue perceber que ele está destruindo um ambiente onde os sucessores, ou seja, os descendentes dele vão viver. Né? E essas coisas assim me espantam um pouco. Né? E alguém pode até dizer assim, não, porque precisa fazer mais educação ambiental, a gente precisa, né, comunicar mais, mas nós já estamos vivendo num mundo com muita comunicação e muita informação. E o mundo de hoje não dá mais para você dizer que você não sabia. Não dá mais. Do jeito que nós temos tanta comunicação, tanta informação, você não faz porque não quer. Ponto. Agora, o porquê você não quer, eu acredito que é só mesmo com algum psicólogo para entender a razão, né? A origem de você não fazer o que tem que ser feito. Olha que importante, tem que ser feito. Como cidadão do mundo, não importa de que parte, você tem como dever cuidar do meio ambiente. Né? É mudança de atitude mesmo, né? Exatamente. Mudança de atitude que as pessoas têm que ter. Mudança de atitude, eu acho que sim, organização, né? Porque, assim, o que geralmente a gente vê, mas esse negócio aqui vai ficar uma semana aqui, porque até juntar tantos, a pessoa não tem paciência também, né? De ir guardando, selecionando, deixando num cantinho aquele material até juntar um volume ideal, né? Até encher o saco lá, tem o lance das cores, né, Alex? Verde, preto, etc., né, para fazer as diferenças de descarte, né? A pessoa não tem paciência, né? Também tem isso, né? De ficar com aquele material lá, acha que aquele material está incomodando, aquela coisa, eu preciso tirar isso daqui desse cantinho logo. Então, assim, é uma mudança de atitude mesmo, né? Não, tem paciência para guardar, para até encher, e depois eu fazer o descarte, né? Ou no dia que passa né? Só vai passar
E tem uma outra coisa, Alex, que eu queria até aproveitar esse programa também, Cris. O Alex sabe que eu, né, eu trabalhei no setor público, né? E é a questão das pessoas não terem a data de que passa o lixo, o reciclado. Reciclado. Aqui na minha rua não passa. Passa, é que ele não vê, não procura saber o dia e como fazer o descarte, né, Alex? Acho que é muito importante, né? É aquilo que eu tinha comentado, né? Que o cidadão, eu acredito que ele também está com a razão quando ele reclama que está faltando informação, que de repente o poder público deveria fazer um pouco mais, não faz. Eu concordo com essa crítica, porque no meu ponto de vista todo mundo está deixando a desejar, sem exceção. Não tem nenhum, né, santo em toda essa história aí, né? Mas o cidadão também não vai atrás, ele não procura, porque se ele procurar, ele acha. Né? Se ele se tiver a iniciativa de ir atrás da informação, ele encontra a informação. No mundo de hoje, você não consegue mais não encontrar informação, você encontra. Você pode até encontrar parte dela ou não, mas você acha. Então, quando alguém diz que não sabia, a minha leitura é, poxa, faltou um pouco de vontade, não faltou um pouco de atitude. Interesse, né? Um pouco de atitude, um pouco de, tá bom, deixa eu ver, né, deixa eu procurar. Porque se procurar, acha, né? Do mesmo jeito que eu comentei que o consumidor pesquisa antes, né, e está correto, né, não conseguimos, né, pensa assim, a gente se desenvolveu nesse ponto, o outro ponto também precisa. Ele tem que tomar consciência de que ele não pode jogar em qualquer lugar o resíduo dele, não importa qual que seja. Ele tem que ter consciência que aquele eletrônico devastou a natureza, e o mínimo que ele pode fazer é ajudar contribuindo para que seja reaproveitado. Porque é dever dele como cidadão do mundo, olha, poxa, já que eu contribuí com a devastação porque eu comprei e consumi, né, eu vou até um pouco mais longe. Olha que interessante. Se você devastou a natureza para fabricar um equipamento, que uso você faz desse equipamento? Né? É um uso bom ou um uso ruim? Porque olha a responsabilidade. Se eu gastei dinheiro e eu, de certa forma, né, estimulei a devastação, eu tenho uma responsabilidade de fazer um bom uso daquilo. Aquilo ser útil, né? Não só para mim, mas como para o próximo também. Né? E o cooperativismo me encanta muito por isso, porque é uma filosofia, né? É uma visão do coletivo. Você não consegue mais pensar individualmente. Você faz parte de um coletivo. Né? A cooperativa só é cooperativa porque tem os cooperados, como se cada um fosse uma célula da cooperativa. Então, por exemplo, se hoje todo mundo conhece a Copermit, por isso que eu digo que eu não tenho nenhuma ilusão, é porque muita gente boa contribuiu, né? Muita gente boa contribui, né? E muita gente boa, né, vai contribuir. Isso eu não tenho nenhuma ilusão e nenhuma pretensão de achar que fiz alguma coisa sozinho, né? Com certeza, muita gente ajudou muito, né? O mesmo Google lá que você pesquisa para comprar o aparelho é o mesmo que vai te responder aonde descartar, como cuidar. Como descartar, o que fazer. É isso aí. Alex, a gente está terminando, né, Cris? Uma outra pergunta. A cooperativa, ela só atua no âmbito da capital paulista, da cidade de São Paulo, ou vocês também têm permissão de trabalhar na Grande São Paulo e em outras cidades? Sim, podemos trabalhar em outras cidades, Grande São Paulo, e inclusive outros estados, nós podemos. Né? Tá. O que é muito comum, na verdade, a gente tem alguns clientes fora de São Paulo, né, mas é muito normal eles irem consolidando, trazendo para cá, para a gente retirar, né? Porque, por exemplo, se eu for cobrar o serviço de retirada fora do estado, fica muito caro. Então, quando você começa a estudar, é mercado, né? Então, você percebe que é muito mais eficaz, muito mais sustentável mandar vir para cá, né, do que, de repente, eu ir lá buscar. Mas nada nos impede de trabalhar tanto internacionalmente como nacionalmente. A cooperativa pode atuar no mundo todo. Legal. Isso é uma informação legal, porque como o programa vai ficar no YouTube aí, espera-se que muita gente assista, né, e divulgue, então a Copermit possa entrar em contato com vocês, de repente aí algum empresário, algumas empresas, algumas cidades, né, queiram saber como o bacana desse programa aqui é que ele parece um happy hour, bem light, tranquilo. Então olha que legal aí, Ju. É verdade. Obrigado. Essa é a ideia mesmo, é um bate-papo e uma conversa aí, é bem legal. Bom, Cris, por mim, realmente, acho que a gente está, né, no horário ideal mas a gente espera uma próxima oportunidade, né, Alex? Exato.
Eu fiquei aí com umas pautas que eu não vou dizer aqui, mas de futuro em outros programas do canal te chamar, se você puder participar, porque vai ser muito interessante, que vai estar um pouquinho fora da questão do programa, né, nosso aqui, né, Cris? Mas sim. É super bacana, tá? Numa próxima oportunidade. E tá aí, viu, Cris? Vou colocar todos os endereços, né? Tanto, já coloquei aqui, mas vou deixar na descrição os endereços de entrega, tá? O endereço do site, tá? São esses mesmos, né, Alex, que eu pontuei aqui, né? Exatamente, são esses mesmos, né? Então, agradeço muito vocês, muito obrigado. Foi uma honra e um privilégio para mim, né? E se eu puder colocar alguma coisinha aqui no final, eu pediria, né? Como você comentou que eu sou otimista, de verdade, eu sou otimista porque eu vejo realmente o mundo melhorando. O meu ponto de vista é esse. Eu não consigo ver o copo meio vazio, eu realmente vejo ele meio cheio. E aí eu queria pedir para quem está nos assistindo aqui, não desiste não joga a toalha. O mundo só vai evoluir, só vai melhorar se a gente fizer, se a gente agir. O brasileiro ele tem um probleminha que a gente fala muito e faz pouco, né? Tá na hora de a gente começar a fazer. Né? Já falou o suficiente, o que tinha que ser dito foi dito. Vamos para ação, vamos começar a fazer o que a gente está falando que faz. Vai dar certo, né? Bacana. Eu sou muito otimista nesse sentido por isso, entendeu? Porque eu acredito que a gente vai sair da palavra e vamos começar a ir para ação. Beleza. Eu que agradeço, né, o seu tempo, né, a sua disponibilidade para conversar com a gente. E você deu várias lições aqui e várias dicas, muita informação. E é isso que é o programa e, como você falou aqui, um bate-papo bem tranquilo. Eu agradeço bastante. Giba, mais uma vez, também agradeço o espaço aí no programa. Muito bacana. E a todos que assistem a gente, eu agradeço também. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal Vitrine do Giba, ativar o sininho e curtir e compartilhar o nosso programa. E fazer como o Alex disse, né? Ir para a ação. É isso aí, vamos agir. Desiste não, vamos lá. É isso Desiste aí. não. Maravilha. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Um abração, obrigado.